Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Enrolados Podcast, onde o papo é leve, mas a conversa é profunda. Solta a vinheta. Em um mundo de tanta correria, ansiedade e pressões, será que estamos cuidando da nossa alma? Hoje no Enrolados vamos falar sobre um assunto fundamental: o cuidado da alma, entre a psicanálise e a fé. Como unir a espiritualidade e a saúde emocional para viver uma vida equilibrada. E para a conversa de hoje temos a honra de chamar um homem que há 32 anos é pastor, com formação em teologia e psicanálise, pastoreando há 23 anos a comunidade batista Betesda em São João de Meriti. Ele também supervisiona a congregação em Imbariê e traz uma experiência única no diálogo entre a fé e o cuidado emocional. Seja muito bem-vindo, pastor Altair. Tudo bem, meu querido? Uma honra ter você aqui conosco. Muito bom. Obrigado aí pelo convite. Quero agradecer aí a esse convite tão honroso que é poder estar aqui com você nessa noite, para a gente poder conversar um pouco aqui a respeito de fé e também um pouquinho sobre a psicanálise. Sim. Queria que você começasse contando a sua história. Você é pastor há 32 anos. 32 anos. Eu recebi o chamado de Deus no ano de 1983. E houve uma certa resistência da minha parte, até que eu fui trabalhar numa congregação, numa favela, que até hoje é uma das favelas mais perigosas de Vitória, do Espírito Santo, né? Da Grande Vitória. E trabalhando naquela congregação com 12 mulheres, porque só tinha 12 mulheres naquela congregação, a igreja queria passar aquela congregação para uma outra denominação e eu fui contra. E eu lembro que na reunião da igreja, alguém levantou e disse que seria bom que aqueles que eram contra a venda da congregação, ou da passagem da congregação para outra denominação, que fosse trabalhar lá para ver se era fácil. E eu era presidente da juventude. E eu, então, aceitei o desafio. Disse, tinha quantos anos nessa época? Na época eu estava com 24 anos. Estava com 24 anos. Então eu disse, olha, coloca alguém para poder liderar a juventude que eu vou. E eu fui, e fiquei 1 ano e meio lá. E hoje, para a honra e glória do Senhor, tem uma igreja lá de mais de 500 membros. Caramba. E eu e um amigo, nós estávamos orando a Deus para que Deus cumprisse na nossa vida a vontade dele. Um amigo chamado Francisco, que ele é policial militar hoje no Espírito Santo. E no dia 29 de maio, eu e ele, na minha casa, no meu quarto, nós oramos, depois de uma noite missionária que aconteceu na igreja, e nós falamos, Senhor, nós vamos atender o teu chamado. E oramos ali, choramos muito naquela noite, e no dia seguinte o meu irmão assassinou um rapaz. E todo aquele trabalho de delegacia, de advogado, ficou nas minhas costas. Só que eu continuei dizendo para Deus o seguinte, não importa o que aconteceu, eu vou cumprir o teu chamado. E cumpri, e vim para o seminário, né? Vim para o Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil, na Tijuca, vim fazer o seminário de forma interna, fiquei morando no seminário durante 4 anos, fiz o curso de teologia, ali eu também fiz o curso de capelania, estagiei durante 1 ano e meio no Centro de Tratamento de Queimados do Hospital do Andaraí. E quando eu estava no 3º ano, comecei a fazer o curso de psicanálise, entendeu? Então, esse é o meu chamado. Eu vim para o Rio, fui trabalhar na Igreja Batista Vale de Bênção, aqui em São João, e lá eu conheci a Renata. Era uma jovenzinha tímida, e ali nós nos conhecemos. Quem conhece hoje não acha que ela, parece que ela nunca foi tímida. Exatamente. Quem conhece a Renata hoje não consegue pensar numa Renata. Consegue imaginar. Tímida, né? Mas ela era muito tímida. E ali a gente se conheceu, começamos a namorar, e em 1993 eu me formei, em 94 eu fui pastorear em Minas, e depois, no ano de 94, nós casamos. Em qual parte de Minas? Eu fui pastorear em Mantena, Minas Gerais, leste de Minas, né? Só de ouvir falar, nunca estive E nessa depois parte. eu fui para uma outra cidade que já é no Espírito Santo, chamada Mantenópolis, que é na divisa, né? Então eu fiquei naquela região ali 8 anos, e depois nós saímos e viemos para Teresópolis. Ficamos 1 ano e meio em Teresópolis,
E depois resolvemos começar a Comunidade Batista Bethesda, né? Que começou Já existia numa casa. uma igreja? Não existia nada. Antes da gente chegar na igreja atual, como é que foi? Você não é natural do Rio de Janeiro? Não, eu sou capixaba. A minha família toda mora em Vitória. Ainda mora lá? Toda a minha família mora em Vitória. Minha mãe faleceu, fez um ano agora no dia 1º de setembro, né? Que ela faleceu. Meus irmãos, o único que está fora sou eu. Todos meus irmãos, sobrinho, está todo mundo lá em Vitória. E já era uma família cristã? Não, Cristã? não. Conta um pouquinho da sua história. Eu nasci num lar totalmente dividido. Meu pai era católico, mas também gostava também do candomblé, né? Das regiões de matrizes africanas. A minha mãe era desviada, já estava desviada há muitos anos, tinha sido batizada na Igreja Batista. E quando eu me converti, foi uma coisa interessante, que eu me converti e logo naquele primeiro ano, minha irmã, que estava afastada, voltou para Jesus e hoje ela é da Igreja Quadrangular. Meu irmão já frequentava a Igreja Presbiteriana. A minha mãe se reconciliou, né? Morreu na presença do Senhor. E depois vem meu irmão e tem lá sobrinhos hoje, muita gente hoje servindo ao Senhor. Hoje você casa aí, agora voltando lá no início da igreja, da Batista Bethesda. Como começou a igreja? A igreja começou... Ela não existia. Não existia. Nós viemos, descemos, porque a gente morava em Teresópolis, nós estávamos lá pastorando uma igreja, né? Uma igreja em célula. Não era uma igreja em célula. Só que era muito frio. Aí o Renato, né, nós temos 2 filhos, o Renato e a Giovana, eles estavam frequentemente doentes. Mas então, quando eles só para a gente pegar uma linha do tempo, quando você foi para Teresópolis, já tinha o Renato e a Giovana? Já tinha o Renato e a Giovana. E você está falando de qual ano? Nós estamos falando do ano de 2002. 2002. E quando nós íamos no médico, o médico então disse assim, vocês têm 2 possibilidades, continuar aqui até que eles se acostumem, ou então mudar para um lugar mais quente. E ele já tinha quantos anos nessa época? Na época o Renato estava com 7 anos e a nossa filha estava com 1 ano. Porque lá em Mantena não tinha esse clima tão frio. Não tinha. Lá era meio do vale também, que é muito seco? Não, né? É uma região cafeira, né? No mês de maio, junho faz muito frio, mas é um calor ameno. É um calor 26, ameno. 27 graus. Exatamente, Então, aí nós resolvemos descer e viemos, né? Largamos a igreja lá e viemos. E quando chegamos aqui, fazer o quê? Então, nós conversando com um irmão que estava afastado do evangelho, disse assim, olha, eu tenho uma casa ali, em frente a um posto de saúde, na rua Tibagi, que ela está fechada. Você não quer começar uma igreja lá, não? Porque eu ia começar uma igreja na garagem, né? Da casa que vocês iam morar. Onde meu sogro morava e onde eu moro hoje. E nós resolvemos aceitar o desafio. Só que quando nós fomos para lá, que nós fomos descobrir que aquele irmão tinha saído de lá por causa do tráfico, né? Do lado tinha uma boca. Então, a gente ficou ali 6 meses, eu, Renata, Renatinha e Giovana. Não entrava ninguém. 6 meses, e esse casal que ia para lá, né? Com a gente. E foi um trabalho de persistência, porque nessa época também foram aparecendo os convites, né? Para pastorear em outros lugares, para ser pastor auxiliar de alguma igreja. Só que a gente tinha uma certeza de que Deus tinha mandado a gente abrir aquele trabalho, de começar aquele trabalho. Então, durante 6 meses, exatamente 6 meses, passava gente para tudo quanto é lado. A gente está falando de 2002 ainda? 2003. 2003. E era uma coisa interessante que nós não tínhamos som. O nosso som era um aparelho, né? Vou voltar lá, que tem gente que não vai saber o que eu vou falar. Um 3 em 1. Aí, Bruno, que a gente levava para lá, colocava um CD para cantar de playback e a Renata cantava. Esse já tinha entrado para microfone, esse 3 em 1? Hã? Esse 3 em 1 tinha já tinha entrada para microfone. Tinha entrado para microfone. É o que nós tínhamos. Pesquisando, dá um Google aí, para tu ver o que é. Então, assim nós começamos. E quando deu 6 meses, passou um rapaz, o irmão Dorival, grande amigo nosso, até hoje. Ele passou e ele disse assim, esse pastor deve estar pregando para umas 200 pessoas. E ele entrou na casa, né? Era uma sala e ele colocou a cabeça. E só estava lá a Renata, a Renatinha e a Giovana, e nesse dia só estava o homem, a senhora não tinha ido. E ele sentou. E eu pregando, e quando eu procurei ele tinha ido embora. Só que na semana seguinte ele voltou com uma família.
E assim começaram a vir as pessoas. Em menos de 2 meses nós tivemos que sair de lá para um lugar maior, e assim foi, né? Crescendo a Bethesda. Em 8 meses. Em 8 meses. Em 8 meses nós começamos a crescer, né? E mudar de lugar. Hoje nós estamos ali perto da Praça do Rodo e almejando achar um lugar onde a gente possa comprar e construir. Não queremos mais ir para o aluguel, nós queremos construir um templo nosso, né? Um templo nosso, um templo, um sonho. Já tem um projeto, já tem tudo na cabeça. Entendeu? Entendi. E assim vai. E assim que está acontecendo. E nesse tempo, Tiago, a gente experimentou milagres assim maravilhosos, sabe? Aí a gente estava até conversando ontem, Renata, que às vezes você ouve alguém, você pergunta, por exemplo, a questão de missionário, né? Você vai conhecer uma noite missionária e você pergunta ao missionário assim, você vive de quê? Aí o missionário diz assim, eu vivo pela fé. Aí você, meu Deus, coitado, né? Tem aquela ideia. Sim. Mas nós experimentamos o que é, quando a gente morou em Teresópolis, foram 1 ano e 4 meses ou 5 meses sem salário, literalmente falando, sem salário. Nunca faltou nada para nós. Nunca. Você não tem ideia dos milagres que nós experimentamos lá. E quando viemos para cá também, sabe? E até hoje nós experimentamos. Aquele milagre de um casal que chegou com compra na sua casa, que a gente conheceu, foi em Teresópolis? Foi em Teresópolis. Conta um pouquinho para a gente. Nós estávamos em Teresópolis e eu acordei e a Renata disse assim para mim, disse, Altair, nós temos que comprar fralda e leite. Nessa época as crianças tinham quantos anos? Na época o Renatinho tinha 7 e a Giovana tinha 1. Tem que comprar fralda e leite. E eu abri a carteira, só tinha R$10. Eu coloquei em cima da mesa e disse, só tem R$10, o que a gente faz? E a Renata, ela sempre foi, e até hoje é uma pessoa de oração. E ela disse assim, vamos orar. E eu lembro que a nossa oração foi a seguinte, Senhor, aqui estão R$10. R$10 estão para o Senhor, assim como 5 pães e 2 peixinhos estavam para uma multidão de mais de 5.000. Foi a nossa oração. E quando nós terminamos de orar, literalmente não demorou 30 segundos. Quando nós falamos amém, o telefone tocou. Nós tínhamos um telefone residencial. Nós atendi, era o pastor Rubens, da Igreja de Deus, já está com o Senhor. E o pastor Rubens disse assim para mim, disse, Altair, você está em casa? Eu disse, estou. Ele disse, deixa eu te explicar uma coisa. Nós vamos fazer esse final de semana, uma segunda-feira, nós vamos fazer um retiro, sexta-feira, e choveu muito, mas muito mesmo. Então nós não pudemos ficar lá, porque alagou o lugar. Então nós resolvemos voltar. Nós chegamos sexta-feira à noite e viemos embora sábado à tarde. O retiro ia ser até segunda, era um feriado prolongado. E nós estamos aqui com uma compra. E é interessante que minha esposa estava orando e ela não te conhece, ela não me conhecia. Ela não me conhecia, só ele que me conhecia. Ela virou para ele e disse assim, Rubens, você conhece alguém com o nome de Altair? Ele disse, conheço. É porque eu estava orando e Deus disse para mandar a compra para ele. Aí ele disse, tá bom. Ligou para mim e disse assim, eu estou chegando aí. Tiago, nós precisávamos de leite e precisávamos de fralda. Ele abriu o carro dele e foi trazendo, e eu e a Renata assustados, olhando aquele montão de compra, né? E a gente ajudando a trazer e colocando assim, no meio da sala. E quando a gente olhou aquele montão de coisas assim, que a gente viu fardo de contrafilé, de alcatra. Caramba. Nós vimos, eu acho que umas 6 ou 7 caixas de leite com 12, fechada, né? Com 12, que nós tivemos que distribuir, conseguimos ainda abençoar famílias da igreja lá. E eu falei com ele, eu disse assim, mas o que me chamou a atenção foram as fraldas. Eu disse, pacote de fralda? Ele disse, Altair, porque a gente vai lá para esse fim de mundo, como ele falou, e muitas mães vão com bebês para lá, com crianças de colo para ele, não levam fraldas. Mas eram todos aqueles pacotes de fraldas exatamente do tamanho da fralda que a nossa filha usava. Caramba. Exatamente, não tinha assim, PMG, não, era só um tamanho daquelas, acho que era M, que ela usava. M, só tinha M. Só tinha M, eram uns 3 pacotes daqueles fechados.
Então, esse foi um dos milagres que nós experimentamos lá. E tem um outro que a Renata gosta muito de contar, que é do sorvete. Que ela um dia, as crianças estavam aqui na casa da minha sogra, estava muito quente, lá em Teresópolis estava muito quente, lá quando faz frio, quando faz quente. Calor, faz calor. É absurdo. E ela disse assim, Senhor, eu queria tanto tomar um sorvete hoje. Né? Era um domingo à tarde. E ela sempre leu a Bíblia, pega ali, fica com a Bíblia o dia todo quase na mão. Ela pegou a Bíblia para ler e do meio da Bíblia caíram R$10 no colo dela. E ela olhou aquilo lá e eu estou na cozinha, estava na sala, né, meditando no sermão que ia pregar. Ela, tá aí, vem cá. Eu fui lá, disse assim, aqui, ó, Deus mandou sorvete para mim. E naquela época o sorvete daqui bom era R$ 9,90. R$ 9,90. E eu disse para ela, depois tive que confessar para ela, eu disse, não, eu vou comprar um outro mais barato, porque aí eu compro também um pãozinho, né, para a gente. E quando eu fui saindo no portão, ela me gritou, tá aí. Voltei, que foi? Olha, é daqui bom, hein? Não pode ser tão longe. Poxa, lá se foi o meu pão. Lá se foi o planejamento. Lá se foi o planejamento. E a gente entende, Tiago, e a gente até falou isso no discipulado que nós temos lá na igreja com os líderes, que quando a gente entende que quando você está dentro do propósito, o Senhor manda todo o sustento que você precisa. Quando você está dentro do propósito de Deus, Deus envia todo o alimento, tudo que você precisa, Ele providencia para você. Você não precisa correr, você não precisa ficar afoito, você não precisa ficar preocupado. Nós temos uma situação que nós estamos num lugar e a gente pagava R$720 de aluguel naquele imóvel que nós estávamos quando nós fomos ali para o Rodo. Não era esse onde a gente está hoje, não. Era aquele de frente? De frente, onde era um mercado. E eu me lembro que nós chegamos lá e o meu sogro falou comigo assim, ele era o tesoureiro, disse assim, tá aí, tem que pagar o aluguel amanhã. E nós só temos, eu acho que uns R$150, né? É o que nós temos. E eu disse assim, ó, deixa acontecer. Porque eu sempre coloquei, e até hoje eu coloco, Tiago, que eu falei para Deus que eu nunca vou subir para o púlpito preocupado com conta, nem minha, nem da igreja. Não vou. E Deus nunca nos decepcionou, nunca. Que não subir preocupado com conta não é estar devendo, é simplesmente depender da provisão. Depender da provisão. Não vou subir com ele, porque às vezes a pessoa pode vir e falar, vai subir devendo. Não subir devendo. Não. É não se preocupar, porque sabe que Deus vai prover. Deus vai prover. Na data, até o último, até o 11h59 do dia. Exatamente. O que acontece, Thiago? Quando a gente está começando o culto, antes que a gente começar o culto, caiu um temporal, mais um temporal que alagou, sabe, tudo. E naquele dia nós tivemos 8 pessoas na igreja. 8 pessoas na igreja. Subi para pregar e tranquilamente. E nessa época, geralmente, a frequência era de quantas pessoas? Era mais ou menos umas 50 pessoas, mais ou menos. Quando, de repente, eu estou pregando, no meio do sermão, passa um carro, uma picape preta. Ela passou e ela voltou na contramão. E ela chamou, o rapaz abriu o vidro, chamou meu sogro saiu, voltou, pegou um envelope, entregou ele colocou um valor e foi embora. Caramba. E quando terminou, meu sogro chegou e disse assim, passou um rapaz aqui. E ele disse, quando ele estava ali na frente, Deus falou com ele para voltar e dar uma oferta aqui na igreja. Era uma oferta de R$700. Eu fico todo arrepiado. Era uma oferta de R$700. Quer uma outra? Da mesma forma, nós estávamos precisando, né? Esse rapaz está até lá na igreja hoje, ele é a esposa dele. Esse da picape nunca mais apareceu. A gente nunca mais viu esse cara. Esse rapaz, a gente também estava precisando, né? Na época a gente estava reformando o lugar que a gente estava e a gente precisava agora pagar o aluguel. Não tínhamos o dinheiro. Agora não tínhamos nada mesmo. Todo o dinheiro estava sendo investido na reforma. Exatamente. E eu estou lá pregando e de repente ele chegou, ele é um engenheiro. Né? Hoje eles estão frequentando, hoje eles até viajaram para o Japão com a família, estão lá passeando. E ele estava na igreja onde ele frequentava, quando de repente ele falou assim, nós precisamos sair agora. A esposa dele olhou para ele e disse assim, precisamos sair agora. Só me aguarda que eu vou lá em casa e eu já volto. Foi na casa dele, o que houve? Disse, Deus mandou ir lá na igreja do pastor Altair. Mandou a gente lá. Mas vamos esperar o culto acabar. Não, temos que ir agora. E foi. Eu estou lá, de repente eles chegam lá no culto lá. Aí ele fez assim, pastor, eu só vim aqui porque Deus mandou trazer esse valor aqui para vocês, de oferta para a igreja. Tinha R$1.000 e poucos.
Então, nós não precisamos ficar preocupados. Eu não sou, Tiago, daquele pastor que subo para o púlpito para sangrar as ovelhas. Nós temos tudo que nós temos na igreja lá, não foi feito campanha, não tem nada ali de político, mas nada nós sangramos a igreja. Nada, 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 nada. Você entendeu? Deus sempre manda, Deus sempre provê, e a gente faz campanha, a gente compra na prestação, no carnê, entendeu? Mas Deus sempre supre. Deus está sempre suprindo. Então a gente não precisa ficar preocupado. Está dentro do propósito, Deus vai mandar todo o suprimento que você precisa. Vai sim. Deixa eu puxar um pedacinho aqui. Quando você terminou o seminário que estava no Rio de Janeiro, você foi para onde? Qual igreja que foi no Rio? Foi? Eu comecei, eu trabalhava aqui no Rio, eu era seminarista na Igreja Batista Vale de Benção. Depois eu saí e fui para a Igreja Batista Jardim Silvana, que é aqui em Belfor Roxo, né? E ali eu fui consagrado a pastor de jovens, em 93. Então, quando eu terminei o seminário em 93, né, eu fui consagrado em maio e terminei o seminário em dezembro. E em fevereiro eu fui conhecer e em março eu assumi a igreja em Mantena. E como é que foi Belfor Roxo Mantena, Isso, é isso? Mantena. Como é que foi essa? É porque Mantena tinha sido uma igreja que era de um pastor que tinha sido pastor da minha igreja, lá em Vitória, que foi meu pastor. Então ele soube que a igreja estava sem pastor e perguntaram a ele se não conhecia alguém. Aí ele me indicou. Aí eu fui lá. Passei um tempo com eles lá no mês de fevereiro, eu passei lá, conhecendo a igreja, conhecendo as congregações. Foi lá nessa época que você conheceu o pastor Sinésio? Foi nessa época que eu conheci o pastor Sinésio. E a Igreja Batista tem esse negócio de fazer votação, né? Convidar vários pastores, né? E acabou me escolhendo. Então eu fiquei com eles lá 3 anos. Já estava casado nessa época? Não, eu passei um ano solteiro. Morava com um casal de idosos que não tinha filhos, né? Irmão Juarez e irmã Veli, que já estão com o Senhor. Então eu fiquei 1 ano. E durante 1 ano eu pegava o primeiro sábado, final de semana, eu vinha para o Rio para noivar. Né? Eu vinha para estudar, porque eu fazia o curso de psicanálise, era final de semana, e vinha também, ficava aí, noivava, depois ia embora. E aí, como é que foi isso? Vocês casaram lá? Você estava lá? Estava lá já. Eu lá e ela aqui, cuidando das coisas do casamento. Ela que providenciou tudo. A vontade dela de casar comigo era tanto que ela que tomou providência de tudo. Caramba. Entendeu? Ela só falou assim, ó, chega tal dia e tal hora para você poder só cheguei aqui para casar. E depois que casou, foram para lá. E chegou, casamos e fomos para lá. E aí ficou quanto tempo casado lá? Casado, nós ficamos 3 anos, né? Caramba. Ficamos 8 anos, porque depois nós fomos para outra igreja lá. Para outra, né? Manteninha, que você falou? Não, Mantenópolis. Mantenópolis. 8 anos lá. E aí você não tem o sotaque mineiro? Não. É bem capixaba. Mais ou menos. O que você achou, Bruno? Mais ou menos, meio misturado, né? É, capixaba. Porque você ficou até os 24 anos em Espírito Santo. Hoje você está com 40, hoje eu estou com 48, né? Quase isso. 59. Então você é mais carioca. Não é mais carioca, não. Você continua sendo... Não, ele continua sendo mais capixaba. 24 lá, 8 em Minas, aqui 23. Em Teresópolis não conta. Teresópolis não é carioca. Não é carioca, não, né? Não é. O pessoal não puxou mais biscoito. Mas que ano que vem já vira cria. Pastor, entrando no tema do nosso episódio, a Giovana já casou? Vai casar em novembro. Ore por mim. Ora sim. Dia 27 de novembro. Eu acho que Jesus quis voltar antes. A oração está sendo essa. Não, mas Jesus. Ela tá casando bem. O Fabrício é um menino muito bom. Cuida muito bem dela. Inclusive, nesse momento, estão lá fazendo o curso de noivo. Renatinho tá com ciúme não, né? Quem? Renatinho tá com ciúme. Não. Ele tem que tomar vergonha na cara e casar também. Tá comemorando o quarto só para ele. Exatamente. Os pais só para ele. Exatamente. Já tá começando a fazer a transferência das coisas dele lá pro quarto da Giovana, né? É maior o quarto dela? É maior e tem ar-condicionado. O dele não tem. Jesus. Eu não coloquei ar-condicionado no quarto dele para ver se ele já saía. Mas não adiantou não, cara. Não adiantou não. Não adiantou colocar espinho no ninho não, cara. Vai ter que fazer igual o voo solo, vai ter que parar ele assim na beirada assim do ninho, ó. Vai, chutar ele, vai. Exatamente. Quais os maiores desafios que você acha hoje que o cristão tem com essa questão emocional? Porque, assim,
nós somos corpo, alma e espírito. Certo. Certo? E às vezes a gente se confunde muito o espírito com a alma. Principalmente essa questão do sentimento, ou, como diz o pastor Raul, estou tintindo, estou sentindo. Existe algum segredo para a gente poder blindar e fazer com que a nossa alma entenda que o que é a vontade de Deus, o que é a voz de Deus, o que não é, porque muitas das vezes a gente tem muito sentimento. Eu não sei se a psicanálise vai entender, vai trabalhar também essa parte da depressão, que hoje a gente tem um número muito grande de pessoas no mundo, né? Assim, diagnosticado. Antigamente a gente até tinha, eu acho que a gente até tinha, mas com esse diagnóstico tão severo dessa doença. O que o cristão pode fazer para se blindar? Primeiro se blindar, daqui a pouco a gente chega nessa parte. O que a gente deve fazer para até mesmo curar? Certo. Né? Eu penso, Tiago, que a primeira coisa é você tem que se conhecer. Você precisa se conhecer. Existe muita gente ainda com dificuldade de passar para você qual é a identidade deles. Segunda coisa, Tiago, que eu penso... Que quando fala, não te cortando, mas quando você fala de se conhecer, porque às vezes a gente quer ser muito alguém que a gente não é, né? Exatamente. A gente olha para... Não, eu quero Exatamente. ser igual... Exato, eu quero ser igual ao fulano de tal. E não é por aí. Entendeu? Então, você tem que verdadeiramente entender qual é a sua identidade, quem você é. Certo? Segunda coisa, você precisa conhecer um pouco mais, não um pouco mais, né? Muito mais a Deus, a palavra de Deus e o que Ele quer para a sua vida. Hoje, o que você vive hoje, né? Você vive hoje que as pessoas estão querendo, como você falou, ser aquilo que o outro, né? Ou que os outros querem que você seja, mas aquilo que Deus quer que você seja. Quando nós conseguimos verdadeiramente nos descobrir quem nós somos e conseguimos descobrir quem nós somos em Deus e para Deus, você consegue viver bem. Porque quando você descobre quem você é em Deus, as coisas desse mundo vão começando a perder sentido e as coisas de Deus começam então a fazer mais sentido para você. Você entendeu? Por exemplo, eu absorvia muito, mas muito, né? Jornal, noticiário. Hoje eu estou mais ameno. Hoje eu já acordo, já não ligo mais a televisão para ver, sabe? Eu estou mais seleto e eu acho que eu estou vivendo melhor assim. Entendeu? Estou vivendo melhor assim. Não é qualquer... Eu tenho não é dificuldade, né? Não sou muito de parar para assistir filme. Mas quando eu paro, eu procuro selecionar bem aquilo que eu quero ver. A me acrescentar alguma coisa, eu vou assistir. Não vai, eu não vou assistir. Então é você aprender a selecionar. Você aprender a selecionar aquilo que você vai se alimentar. Hoje você vê que você tem diante de você, de nós temos um banquete. E não vale a pena comer tudo que está naquele banquete. Você precisa ser seleto. Não é porque a multidão está comendo que você tem que comer também. Então as pessoas precisam entender isso. Você vê que hoje as pessoas estão muito voltadas para as redes sociais. Por exemplo, você mandou para mim lá, rede social. Não, eu só tenho o WhatsApp. Uma escolha minha. É uma escolha minha. Eu posso ter o Facebook, eu posso ter o X, Instagram. Né? Instagram, eu posso ter, mas eu não quero ter. É uma escolha minha. Pode falar que eu sou ultrapassado, pode falar o que quiser, mas algumas confusões que eu vejo o povo se metendo de redes sociais, você não vai ver. Sim. Sabe? Eu já tenho o WhatsApp, que eu acho que é muito. Eu estava até falando com a Renata Diadem, não vejo a hora também de largar isso também. Aí vai viver de quê? Não, cara, querem falar comigo, liga para mim. Você entendeu? Porque você vê, Tiago, que você vê hoje o que alguns psicólogos estão chamando, por exemplo, sorriso de plástico. O que é o sorriso de plástico? É o sorriso das redes sociais. É aquela pessoa que está lá na rede social, rindo, sabe? E eu estou falando isso como pastor, que muitas vezes eu sei, por conhecer a verdade, que aquilo ali não é verdade, que aquela pessoa está passando um drama na vida, mas quem olha assim, poxa, que coisa maravilhosa, que coisa... Não é por aí. Então, hoje você vê as pessoas muito voltadas para as redes sociais, até infelizmente, até na hora do culto, né? Sim. De você estar lá pregando ou ministrando louvor, como é o seu caso, e você vê o pessoal lá e metendo o dedinho lá, quer dizer, as pessoas não conseguem mais viver sem, sabe? Se você chegar para um grupo seu e falar assim, vamos fazer
um jejum de redes sociais. Muitos não vão querer, muitos não vão aderir, sabe? Porque eles precisam, é como se eles necessitassem daquilo ali, necessitassem daquilo ali. E nós não necessitamos. Eu estou com 59 anos. Então, isso aí, eu passei um bom tempo até sem televisão. A televisão na minha casa chegou quando eu tinha 14 anos. 14 anos. Nós íamos assistir televisão na praça, Sítio do Pica-Pau Amarelo, lá na praça que tinha no bairro onde eu morava, em Itacibá. Juntava lá a galera, ia para lá assistir o Sítio do Pica-Pau Amarelo. Mas depois, quando a gente voltava, a gente ia para a rua, brincar de bola, brincar de pique-esconder, brincar de garrafão, né? Essas coisas, de sentar, e a dona Didita, que era vizinha lá, aquela contadora de história, que ficava contando história para nós, entendeu? Coisas que os nossos jovens e adolescentes não sabem o que é isso hoje. Não consegue. Não consegue. Você entendeu? E você vê, Tiago, que essa situação das redes sociais e também, não somente redes sociais, mas também até das bets, né? Está tão assim, enfermando tantas pessoas que você já tem, por exemplo, na Santa Casa, você já tem uma clínica para esse tipo de pessoas. Pessoas que estão precisando verdadeiramente se libertar disso aí. Você tem os alcoólicos anônimos, mas hoje você tem também os que são viciados em redes sociais. Tá? Precisam de ser tratados. Estão sendo tratados como se trata o pessoal dos alcoólicos anônimos. Caramba. Entendeu? Então, essas coisas estão enfermando e angustiando as pessoas. Porque juntamente com isso, Tiago, vem as comparações. Por que ele tem e eu não tenho? Por que aquele ali está com ele e não está comigo? O que eu faço para ter o que ele tem? Está aí, cara, todo mundo aí falando aí do iPhone 16, 17, sei lá que número que é. Sabe? Teve um desses aí que teve fila que começou a se formar 2 dias antes nas lojas. 2 dias antes. O que aquele telefone tem diferente do meu que está ali, que é um Chiquiling? Qual a diferença? Não, eu preciso ter para que as pessoas possam... Para parecer que eu sou. Parecer que eu sou. E não é por aí. Eu tenho um amigo que ele trabalhou muito tempo com os índios no Mato Grosso. Pastor também? Pastor também. Pastor anos. E missionário. É. E ele, um dos índios ficou doente e ele conseguiu uma consulta para esse índio aqui no Rio de Janeiro. E ele veio com esse índio para cá. E ele pegou esse índio e levou no shopping. Primeira vez que o índio foi no shopping. Sabe? Eles andaram e coisa e tal. E o índio olhando. Quando ele saiu, ele perguntou ao índio assim, e aí, querido, o que você achou desse lugar? Ele disse assim, eu nunca vi um lugar com tantas coisas que eu nunca vou precisar. É verdade, cara. Eu nunca vi um lugar com tantas coisas que eu não vou precisar. E é verdade. Entendeu? Sabe? A minha preocupação, e eu até falei isso ontem lá na nossa igreja, em Bahia, eu estava pregando lá, que nessa angústia que as pessoas estão vivendo... Realmente é uma angústia. É uma angústia. As pessoas estão invertendo os valores. Porque a gente sempre aprendeu de que as pessoas são para ser amadas e as coisas para serem curtidas, gostadas, vamos assim dizer. Mas o que nós estamos fazendo hoje? As pessoas estão gostando das pessoas e amando as coisas. Estamos invertendo. Você não vê mais, Tiago, aquilo que nós vimos aqui, o carinho de um pai para com o filho e do filho para com o pai. Sabe? Você não vê. Eu estava conversando, né? A gente estava conversando, eu fui com a Renata no shopping e eu paramos para comer uma coisa, ela ficou de costa para essa alimentação, restaurante. E eu fiquei aqui, olhando as pessoas passando, né? Para lá e para cá. Tiago, eu perdi o número de pessoas que passaram com cachorro. Eu perdi o número de pessoas que passaram com cachorro, passeando com cachorro. E eu fiquei imaginando o seguinte, quantos daqueles ali não tem um pai, uma mãe, ou até um filho que ficou em casa, que talvez tenha até pedido para poder passear com eles e falaram não, mas levaram o cachorro.
Você vê que você tem hoje, Tiago, nada contra, por favor, não entenda. Você tem o plano médico PET. O plano PET. E muitos estão pagando. E o pai? Quando precisa de uma consulta, pagam. Quando a mãe precisa de uma consulta, pagam. Então as pessoas acho que estão mudando um pouco o conceito das coisas. E as pessoas não percebem que isso angustia. As pessoas não percebem que isso vai fazendo com que cada dia mais a gente vai ficando gelado. Você vê o seguinte, Thiago, como é que você é conhecido hoje no comércio? Pelo nome? Não, pelo CPF. Pelo CPF, eu fui comprar um presente para um irmão que fez aniversário, lá numa loja, que eu nunca tinha entrado, que eu não tinha ainda feito um crediário nem nada, e a pessoa nem olhou, a minha nem olhou para o meu nome, para a minha cara, só pediu assim, seu CPF. Eu digitei meu CPF, paguei a conta. Quando eu cheguei em casa, já estava lá uma mensagem no meu celular, na minha caixa de mensagem, daquela loja. Pelo meu CPF, ele sabe onde eu moro, ele sabe tudo, pelo meu número. Hoje você é um número. Sim. Não tem mais aquele negócio que tinha no passado, né? Da vendedora olhar para você, conversar com você. Não tinha mais isso. Então, isso está fazendo com que nós tenhamos hoje uma sociedade fria. Sabe? Você não é dessa época do que eu vou falar aqui. Mas antigamente, Tiago, não tinha muros. Eram cercas, e geralmente de arame. Então, a gente via o vizinho, a gente conversava com o vizinho. A minha mãe saía e dizia assim para a Dona Maria, Dona Maria, passa o olho aqui nos meninos que eu vou ali ali embaixo ali e já volto. Sabe? E às vezes a gente queria dar uma fugida da Dona Maria, ei, volta, sabe? Mas aí a mamãe chegava assim, Dona Maria, fiz uma canjica, vem cá comer. Aí a Dona Maria pegava os filhos dela lá, levantava o arame, todo mundo passava por debaixo do arame, ia lá, comia a canjica, ali a gente terminava ficando conversando ali, batendo papo. A gente tinha isso, você não tem mais isso. Agora é muro. Você não sabe o que está acontecendo do outro lado. Entendeu? Uma sociedade fria. E que muitas vezes a gente está levando isso para o casamento, a gente está levando isso para a igreja, a gente está levando isso até para a família. Quantas famílias que não se reúnem mais? Sim. Quantas famílias, seu Tiago, que eu conheço, você conhece, que quando se reúne é um aqui com o celular, outro lá com o celular, outro lá, e não conversam mais. Não tem mais aquele negócio, um para cada vovó para se reunir, né? Era a casa da avó, todo mundo se reunia. Não tem mais isso. Todo mundo ocupado, sabe? Para depois, quando acontece um velório, ficar lamentando, dizendo, puxa, podia ter dado mais atenção, podia ter visitado mais, né? Essas coisas todas. Exatamente. Entendeu? São 2 pontos. Daqui a pouco a gente vai para o segundo, que acabou que passou desapercebido a congregação em Baria, que você não contou. Mas, por exemplo, são 32 anos de ministério. Você contou 3 milagres aí, 3 coisas do alimento que você orou e dos 2 outros aluguéis. Mas dentro desse meio todo, desse tempo todo, também deve ter acontecido alguma coisa ruim. Muitas. Como, por exemplo, você ter orado e a provisão não veio. Muitas. E o que mais acontece das pessoas até mesmo se desviarem é isso. Eu orei, Deus não... Eu vou usar um exemplo. Eu orei, Deus não curou a minha mãe, Deus não existe, Deus me abandonou, e a pessoa vai embora. Como é que o cristão lida com isso? Com decepção dentro da igreja. O pastor está aí, está pregando, tudo que ele pregou foi em cima daquilo que eu confessei para ele. Isso deve acontecer quase que o tempo todo. Acontece. Bruno? Acontece. O que acontece, Tiago? Primeiro, hoje a gente tem as igrejas que elas não estão dando o alimento que verdadeiramente os cristãos precisam. Essa é a verdade. Eu falo até pela minha. Eu acho que a gente está faltando ainda... Eu sinto saudade da escola bíblica dominical. Não daquele formato que nós tínhamos. Eu acho que a gente pode ter uma escola dominical com um outro formato em que você verdadeiramente leve as pessoas a conhecerem mais a Bíblia. As pessoas não estão conhecendo Deus hoje. Porque a partir do momento que você conhece a Deus, você vai entender os não de Deus. Você vai entender que até mesmo quando Ele diz não para você, Ele está te protegendo. Ele está te protegendo. Eu não sei se você já agradeceu a Deus pelos nãos que você já recebeu. Eu já. Eu sempre conto. Eu era apaixonado por uma menina
lá em Vitória. Mas apaixonado mesmo, cara. Aquele negócio assim da gente, sabe? De ficar sem ar sair, quando tá perto. sair, de chegar perto assim, as borboletinhas no estômago, né? Aquele negócio todo. Saía do trabalho, passava no trabalho dela, íamos comer alguma coisa, final de semana passava, íamos para... Lá em Vitória tem a chamada Praça dos Namorados, aquele negócio todo. Um dia ela chega para mim e diz assim para mim: você é o presente de Deus para a minha vida. Pô, você fica com. No dia seguinte, que nós tínhamos marcado para ir no cinema, quando eu cheguei lá, ela não estava arrumada. Eu disse: mas vamos o cinema? Ela disse: não, eu preciso falar com você. Não dá mais para a gente continuar. O quê? Você está brincando com isso? Não, não dá mais. Não, mas ontem eu era o presente de Deus. Eu era o presente de Deus. Bem, rapaz, eu fiquei com raiva de Deus. Eu queria ir na igreja, não queria ler a Bíblia. Fui no serviço dela várias vezes. Ela tá aí, por favor, não dá mais, coisa. Moral da história: vim para o Rio de Janeiro estudar. Isso já tinha passado mais ou menos uns 2 ou 3 anos. Eu estou em Vitória de férias, a minha irmã me ligou querendo que eu fosse almoçar com ela. Tá bom. Ela mora em minha mãe morava em Cariacica, ela mora em Vila Velha. Peguei o ônibus, estou indo. Eu estou sentado no ônibus, lendo um livro, né? Sempre gostei disso. E, de repente, entra alguém lá atrás, gritando com uma criança. E aquele negócio, e a criança queria o biscoito que estava com a mãe falou que não ia dar, porque ninguém mandou você deixar cair o seu, e xingando o menino, aquele negócio todo. Eu estou aqui, me concentrando, e um rapaz sentado na minha frente. E o rapaz olhou para trás assim, e disse assim: cara, tem gente que não nasceu para ser mãe. E o rapaz falou comigo: não, tudo bem. Eu estou aqui sentado, quando de repente sentou no lado aqui, aquela mulher veio e sentou no mesmo lado, na mesma reta que eu, com aquele menino. A fileira do outro lado. O ônibus estava vazio. E aí, uma mulher, né, bem obesa, um cabelão, tudo alvoroçado, um maço de cigarro aqui, enfiado aqui assim na blusa. E eu estou aqui e, de repente, eu viro meu olhar para ela. E ela olhou para mim, eu olhei. Ela olhou para mim, ela disse: Altair. Eu olhei: fulana de tal. E ela veio e sentou aqui. Ela disse: Altair, faltou ela falar assim: essa criança tempo? É sua. Você está amarrado. Engravidou do Espírito Santo, encostou na minha mãe. Aí ela pegou e falou assim: Altair, quanto tempo? Eu disse assim: pois é, quanto tempo? Ela falou assim: você está bonito. E desconversando e coisa e tal. E ela falou assim comigo assim: e pensar que esse menino aqui era para ser seu filho, né, Altair? Aí eu vi que o rapaz que estava sentado na frente, ele olhou assim, deu um sorriso e começou a rir. Aí eu fiquei olhando assim, ela disse: Altair, não quer mais saber de Deus, não quer saber de igreja, e eu estou até muito tempo que eu não vou à igreja, não quero mais saber disso, estou bebendo, estou fumando, estou vivendo a vida, aquele negócio todo. Era tal que eu era apaixonado por ela. Tiago, ela foi embora e coisa e tal, e brigando com o menino, aquele negócio todo. Aí o rapaz olhou para minha cara assim, eu saltei do ônibus, Tiago, a minha vontade era ajoelhar no terminal e agradecer a Deus. Eu costumo dizer o seguinte, Tiago. O rapaz falou alguma coisa para você? Não, falou não. Eu costumo dizer o seguinte: você vê aquela experiência de Moisés. Moisés chega para Deus e diz: Deus, eu estou andando com o Senhor há tanto tempo e eu nunca vi o Senhor, não sei se eu sou alto, magro, gordo, não sei como é que é o Senhor. E Deus disse: se você vai entrar na fenda da rocha, fecha os teus olhos e quando eu mandar você olhar, você vai abrir os olhos. E diz a palavra do Senhor que quando ele manda abrir, Deus passa por ele e diz: agora você pode abrir. Ele vê Deus pelas costas. Eu costumo dizer que você só vê Deus depois que ele passa. Você só vê Deus depois que ele passa. Pessoas que vão para a igreja hoje, como você falou, pessoas saem da igreja porque, poxa, eu orei e Deus não me respondeu. Graças a Deus por ele não responder. Só que você tem também, Tiago, uma série de pessoas que vão para a igreja com a expectativa errada. As expectativas estão erradas. As pessoas não estão indo para a igreja por aquilo que Deus é, por quem ele é, mas por aquilo que ele pode me dar. Se ele me der, eu sirvo. Se ele não me der, eu estou fora. Quase mudando aquela música: se ele me der, ele é Deus, se ele não me der, ele exatamente. não é Deus. Então, quer dizer, não, eu vou para a igreja para servir ao Senhor por quem ele é. Eu costumo dizer, Tiago, e eu falei isso na igreja um dia desse: irmão, deixa eu falar uma coisa para você.
é impossível que eu vou falar. Mas se daqui até a vinda do Senhor Jesus você não receber bênção nenhuma, nós estamos no lucro, cara. Por aquilo que nós somos. Quem nós somos hoje? Falei ontem na congregação, Tiago. Estava conversando com a Renata, mais um casal essa semana, aqui perto, aqui numa pizzaria, e eu falei com eles, eu vou falar para você. Sabe o que está faltando nas pessoas? Está faltando nas pessoas, Tiago, as pessoas sentirem prazer na santificação. As pessoas precisam aprender a sentir prazer na santificação. As pessoas estão vendo santificação como um peso, como uma obrigação. Não, cara, um prazer. Você vai sair de casa daqui agora. Você vai para casa, não é? Você vai chegar em casa, você vai encontrar a tua esposa, vai ter os teus filhos, e você vai poder dizer assim, poxa, que bom, passei o dia todo hoje, não cobicei mulher nenhuma, senti saudade dessa mulher, senti saudade dos meus filhos. Cara, tem preço isso? Não. Não tem, cara. De você poder chegar e olhar a comida que vai estar lá em cima lá da tua mesa lá, e você dizer assim, graças a Deus, eu não precisei me corromper, eu não precisei me vender, aquele está ali fruto do meu trabalho, do suor. É o prazer da santificação. A gente precisa ensinar as nossas ovelhas a sentir prazer pela santificação. Prazer pelo prazer é fácil. Prazer no prazer é fácil. Mas e o prazer na santificação? E o prazer na santificação? Prazer no prazer é como se você amasse só quem você ama. Mas não, nem sempre. O camarada pode ir para a cama com uma mulher que não é dele e sentir prazer. Não, porque eu falo que é fácil. Não, é fácil. Por exemplo, o prazer de você falou da tradicionalidade, você ter, sei lá, 3, 4 mulheres durante um dia. Mas... E na verdade não tem nenhuma, né? Exato. Como a mulher samaritana, chama o teu marido. Não tem marido? Exatamente, você não tem, você já teve 5. E o que você tem não é teu. Entendeu, Tiago? Porque você, como eu, vamos chegar em casa, vamos ter as nossas esposas. Nossa! É nossa. Mas o cara que está nesse momento num bordel com alguém ou num motel com uma outra mulher, não é dele, cara. E nunca vai ser. Talvez nunca vai ser. Que não está lá por aquilo que ele é, mas por aquilo que ele tem. Por aquilo que ele pode pagar. Por aquilo que ele pode pagar. Por aquilo que ele pode dar. Então, nós precisamos hoje, Tiago, entender isso. Há muita gente que está com problemas hoje dentro da igreja no sentido de vontade de Deus, porque não estão sendo instruídos sobre quem é Deus. Será? Hoje Tiago, você vê hoje que as pessoas, e que tem igrejas aí, que me perdoe, é água com açúcar. Não tem palavra. Sim, sim. Não tem palavra. Cara, qual é a outra frase? É o evangelho do amor e da aceitação. Do amor e da aceitação. Não é o evangelho do amor e da transformação. Não. Entendeu? Não. Deus é amor, ponto. É. Mas por cada vez que eu quero ficar mais próximo dele, eu preciso aceitar a transformação, eu preciso me transformar para aquilo que a Bíblia fala. Exatamente. Que amor de Deus é esse que eu sinto que não me transforma? Exato. É uma sensação. É uma sensação, não é amor, é uma arrepio, sensação. É uma pregação bem falada. Exatamente. Então, hoje, a gente precisa voltar, porque você vê que o que acontece hoje, Tiago, é que o tipo de mensagem mudou. Conversando com um colega um dia desse, ele diz assim, tá aí, qual é o tipo de pastor que você imagina para esse século? Eu disse, o mesmo de sempre. Um que seja íntegro, um que seja um bom pregador, que tenha uma boa palavra, que estude a palavra, que tenha uma vida de santidade, que tenha uma vida de compromisso, que não sangre as suas ovelhas, que seja um pastor de verdade, que ama as suas ovelhas, que guia as suas ovelhas. As ovelhas precisam ser guiadas, Tiago. Ovelhas foram criadas para ser guiadas. O pastor Márcio me ensinou isso. Você já foi no circo, Tiago? Já. Você já viu elefante adestrado? Peguei essa época, peguei. Você já viu que tem lá até foca, né? Eles conseguem adestrar a foca. Qual foi a vez que você viu no picadeiro uma ovelha? Nunca. Sabe por quê? Ovelha não aprende.
Ovelha não aprende. Ovelha tem que ser guiada. É por isso que o salmista diz, guia-me. A ovelha tem que ser guiada. O que está acontecendo com alguns pastores hoje? Não querem ter trabalho, porque guiar dá trabalho. Eu sou conhecido como pastor, como a pastora Marta diz, como pastor das antigas. Eu ainda visito, eu ainda vou no hospital, eu ainda levo uma cesta básica quando eu sei que tem uma família precisando. E sabe o que alguns colegas acham? Que eu sou trouxa, que eu sou bobo. Eu estava num almoço de pastores lá na Barra, numa churrascaria, um pastor norte-americano. E todo mundo lá, e coisa e tal, e pererê, pererê. Eu falei com eles assim, cara, eu tenho que ir, porque eu tenho uma visita para fazer 4 horas. Eles começaram a rir, um grupo mais ou menos de 8 pastores que estavam na minha mesa. Você faz o quê? Eu disse, uma visita. Uma irmã que está precisando, uma visita. Aí um pegou o tablet, o iPad dele e disse assim, aqui, ó, minha visita é por aqui, ó. Eu disse assim, não, mas eu gosto do olho no olho. Do olho no olho. Mas eles riram. O perfume do próximo. Eles riram. Aquela ideia de que a Bíblia diz, que os pastores mais antigos dizem que pastor tem que ter cheiro de ovelha, acabou. Acabou. Você entendeu? Tem um pastor amigo meu que perdeu um grupo de pessoas para uma grande igreja lá da Zona Oeste. As pessoas estavam saindo daqui de São João para parar lá na Zona Oeste. Sabe o que aconteceu? Menos de um ano depois, voltou. O grupo voltou. Voltou todinho. Marcaram com ele um domingo de manhã para conversar, para voltar. Aí quando ele foi conversar, perguntou, por que vocês estão voltando? Aí uma mulher disse assim, pastor, minha mãe morreu. E eu fiquei lá no cemitério, sentada com a minha família, esperando um pastor. A igreja tem para mais de 30 pastores. Não apareceu nenhum. Eu disse, poxa, se eu estivesse na igreja do pastor, ele estaria comigo desde o momento que minha mãe faleceu. Ele já estaria comigo, que era o Senhor. Um outro falou assim, pois é, pastor. Eu fiquei esse tempo todo lá. Eu marquei várias vezes com o pastor, porque eu e a minha esposa estavam com problemas. Ele nunca pôde nos atender. Entendeu, Tiago? Então, quer dizer, nós precisamos verdadeiramente entender que, às vezes, a nossa postura ou a nossa falta de um posicionamento diante da ovelha leva as ovelhas também a enfermar. É muito fácil os pastores chegarem aqui e começarem a colocar culpa nas ovelhas, mas quando é que nós vamos olhar para nós? Para a nossa culpa? Para a nossa culpa. Eu tenho uma igreja que me ama. Eu posso dizer para você, eu tenho uma igreja que me ama. Todo mundo gosta de mim? Não. Não precisam também gostar. Todo mundo que está dentro da igreja, de uma igreja, por exemplo, vou usar o exemplo da sua, concorda com tudo que você fala? Não. E não precisa concordar. Mas entende que tem que seguir o que você fala. Tem que seguir. Entende que tem que seguir. Você acha que a igreja primitiva era uma igreja perfeita? Não. Quando você vai ler Atos capítulo 15, tem lá uma demanda, lá uma briga lá de Pedro com Paulo, sabe? Tem um concílio em Tiago, um concílio, uma confusão. Pedro não aceitava o apostolado de Paulo. Isso está acontecendo dentro da igreja primitiva. Não era uma igreja perfeita, só que eles tinham uma coisa, unidade na diversidade. Unidade na diversidade. É possível nós não concordarmos, mas nós continuamos andando juntos. Atos capítulo 3, diz assim o texto, Pedro e João subiam juntos à hora 9. Pedro e João subiam juntos à hora 9. Você olha esse texto, nada demais, mas procura saber qual é o caráter de Pedro e qual é o caráter de João. Pedro é aquele camarada que falava fora de hora, era aquele camarada todo estabanado, que foi cortar a cabeça do soldado, cortou a orelha, né? Foi aquele que tanto Jesus Cristo trouxe uma palavra de louvor para ele, dizendo, bem-aventurado é tu, Simão Bar-Jonas, como também disse assim, arreda-te de mim. Esse era o Pedro. João era o do amor. Filhinhos, não pequeis, mas se pecarmos, temos um advogado. Entendeu? Você acha que a igreja de hoje... Aí a Bíblia diz que esses caras estavam juntos. Temperamentos diferentes, mas eles estavam juntos.
Eu não quero ninguém pensando como eu. Eu não quero. Eu não quero um monte de ovelhinha lá, eu falando, bé, 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 bé. Não, não quero isso, não. Eu quero, às vezes, como acontece lá, pastor, o senhor falou um negócio aí, eu não concordei, não. Não, meu irmão, mas é assim, 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 assim. Não, tudo bem. Pronto, mas a gente continua caminhando. De vez em quando, alguém chega lá e me dá, né? Tinha uma velhinha na igreja, irmã Olívia, né? Que ela já está com o senhor, faleceu o ano passado, início do ano passado, bem velhinha mesmo. Então, eu terminava o culto, eu sempre mandava levar ela em casa, né? E um dia ela... Morava ali perto da igreja? Morava lá no dique, né? Tinha que atravessar uma ponte lá para deixar ela em casa. E um dia, Tiago, eu preguei de suar a camisa, cara, sabe? Aquele culto assim que o céu estava baixinho, né? E pessoas se convertendo, se reconciliando. Aí eu procurei, mas ele estava tendo uma reunião na igreja, eu falei assim, irmã Lívia, precisamos ficar, eu vou levar a senhora em casa, vamos lá. Eu fui levar ela em casa. Aí quando eu estou levando ela para em casa, ela disse assim para mim assim, o senhor não está bem hoje não, né? Não? O senhor não pregou nada. E você se sentindo super bem. Eu me sentindo super bem. O senhor não pregou nada, hein? Que mensagenzinha fraca que o senhor pregou hoje. Só que eu penso, Tiago, que essas coisas é Deus colocando essas pessoas para furar um pouco o seu balão ali, para você não, né? Você sentindo massa, poxa, que culto, nossa, que mensagem. Você não pregou nada, entendeu? Então a gente precisa entender isso. Você acha que você falou da EBD, e eu vou lembrar lá de quando eu era criancinha, lá na Assembleia de Deus. Você acha que as igrejas de hoje, elas têm pregado menos o céu e o inferno? Com certeza. Porque o objetivo como cristão, Tiago, o objetivo como cristão é seguir a Bíblia aqui nessa terra, para que eu possa, eu estou falando de mim, tá? Para que eu possa ir para o céu, e não ir para o inferno. Então eu escolho os princípios bíblicos, eu escolho seguir a Cristo, para que eu possa, já que ele é o único caminho, para que eu possa chegar lá. É errado pensar dessa forma? Não, não é errado. Só que a gente tem que também levar as nossas ovelhas a começar a experimentar o céu aqui. A começar a experimentar o céu aqui. Eu não tenho que esperar morrer para poder viver o céu. Eu posso viver o céu aqui. Como? É aquilo que nós falamos no início. Prazer na santificação. Entendeu? Então eu posso me alegrar todas as vezes que eu puder ajudar alguém, eu posso me alegrar todas as vezes que eu terminar ou estar num culto e eu sentir ali a presença de Deus, eu sair dali, eu estou vivendo o céu aqui. Agora, que as igrejas pararam de falar de céu, sangue de Jesus, salvação, pararam. Pararam até de falar contra o pecado. Contra o pecado. Por quê? Vou te explicar por quê. O que está acontecendo hoje? Num passado não muito distante, você via muitos dos pastores, por exemplo, subir ao monte para orar. Você via muitos dos pastores fazendo vigília de oração. Você via muitos dos pastores se debruçando sobre a Bíblia para pregar. Sabe? Eu tive um pastor Edmundo, meu irmão, o cara sabia a Bíblia de capa a capa. Era aquele camarada que a gente sentava para poder ouvi-lo, que o camarada, rapaz, ele tinha blocos de versículo na cabeça. Era aquele camarada que não ficava folheando a Bíblia, não, aqui, exatamente. Pegou e pum. Sabe? E aquele camarada que você fazia uma pergunta a ele, e a minha primeira Bíblia, ela até hoje ela é toda marcada. Cara, quantas vezes quando ele conheceu a Renata, lá em Vitória, ele disse assim, esse aqui foi o que mais me deu trabalho na igreja. Mas hoje eu sei por quê. Mas por quê? Eu lia lá, mas a mulher não pode vestir roupa de homem, o homem não pode vestir... Aí, quando ele chegava na igreja, eu estava lá com a minha Bíblia, pastor, o que é isso aqui? Não, tá isso, assim. Ah, então tá bom, pastor. Pá. Aí ele vinha lá do contexto histórico Exatamente. Da época. Ah, pastor, aqui, pastor, a Bíblia diz que a mulher não pode cortar o cabelo, e as mulheres aqui da igreja, não, tá aí, assim. Ele teve paciência comigo. Sabe, eu não lembro de um dia que o pastor Edmundo teve assim, tá aí, eu não posso te atender hoje não. Não lembro. Sabe? Então, ele tinha isso. Mas o que está acontecendo hoje? Por favor, entenda o que eu vou dizer. Hoje, cara, tem um monte de pastores que ao invés de ir para os pés do Senhor, ao invés de ir para a palavra, cara, estão pagando dinheiro, e muito dinheiro para fazer curso de coach. Fazer curso de coach.
Você vê o seguinte, Thiago, como você falou aí, por exemplo, eu sou formado em psicanálise. Só que quando uma ovelha entra lá na igreja para me procurar, ela não vai procurar o psicanalista. Não. Ela vai procurar o pastor. Por que eu fiz psicanálise? Para me ajudar no aconselhamento. Eu sinto que me ajudou e tem me ajudado? Tem. Mas eu preciso também entender que a fé cristã ela tem que estar um pouco acima. Entendeu? Seja você o que for. Por exemplo, eu tenho um pastor que eu admiro pra caramba. O cara, ele é doutor, PhD em filosofia. Mas, Thiago, você senta para ouvir o cara 2 horas, você não vê ele falar um A de Platão, de Sócrates, você não vê. Só palavra. O cara é professor de universidade. Ele dá aula na universidade. Mas o cara é crente, o cara é um cara, entendeu? É um cara que ele diz assim, tá aí, eu sei que a filosofia, ela é boa, mas eu sei também que as minhas ovelhas vão felizes para o céu, sem saber quem foi Platão, elas vão para o céu felizes. Né? Ele até usava uma frase que, né, na época ele era nosso professor, ele falava assim, olha, muito cuidado para vocês não misturarem cátedra de seminário com púlpito de igreja. Sim. Nem tudo aquilo que vocês vão ouvir aqui dentro, vocês vão levar para o púlpito da igreja. E da mesma forma nem tudo aquilo que ele ouviu lá na filosofia, ele pode chegar e aplicar na igreja. Você vai na igreja dele, é Bíblia do início ao fim. Entendeu? Então, nós precisamos entender isso. Nada contra quem quer ser coach. Agora, pegar o coach e querer levar para o púlpito, eu acho um pouco complicado. O púlpito é diferente. As pessoas, Tiago, estão nesse momento, né, saindo do trabalho e muitas delas indo para a igreja. Muitas angustiadas, muito com um sentimento assim, a empresa está passando por crise, a qualquer momento eu vou ser mandado embora. Elas vão para o culto, Tiago, e elas querem uma resposta de Deus, elas querem um consolo. Elas não querem chegar lá e serem massacradas. Claro, tem um momento para isso. Sim. Mas elas querem ser abraçadas, confortadas. Elas querem ser ensinadas, como eu falei para você a respeito da ovelha. Mas quantos pastores estão querendo isso, Tiago? Quantos pastores querem isso? Eu tenho muitos colegas que abandonaram o ministério. Um deles fala assim, vocês são malucos, cara. Vocês são malucos. Ficar com ovelha ali no pé de vocês, pregar terça, pregar domingo, pregar em casamento, Ele falou comigo, né? Esse colega tá aí, domingo à noite, para mim, domingo é um dia de angústia. Pô, tem que ir para a igreja, cara. Tem que ficar pregando. O cara é pastor, cara. Teve um, que ele, lá em Vitória, que eu falei com ele assim, ele falou assim, eu não aguento, cara. Eu não aguento pregar um sermão com mais de 30 minutos. Eu falei com ele o seguinte, cara, abandona, cara. Larga. O que te dá prazer? Rapaz, eu gosto de mexer consertando o carro. Então vai ser, então lá, cara. Foi para a Bahia, é dono de uma oficina lá, tá feliz. Era melhor ele ter feito isso do que ele ficar enfermando as ovelhas, cara. Por quê? Porque ele foi lá na livraria lá, comprou um livro lá de 1000 esboços e ficava ali copiando, levando para o púlpito, cara. Não cavava o coração de Deus para alimentar as suas ovelhas. O que esse cara está fazendo no ministério, cara? Pegava uma receita pronta. O que esse cara está fazendo no ministério? Entendeu? Sabe qual é o bom, Tiago? E isso vale também para aquilo que nós falamos no início, né? De que quando você está no propósito, envolvido no propósito, Deus vai mandando os recursos, até mesmo em termos de mensagem. Eu não tenho, Tiago, para honra e glória de Deus, eu não falo isso para o meu, mas eu não tenho essa angústia que eles têm. Né? Aconteceu um fato interessante, a Renata foi chamada para pregar numa igreja. E meus filhos ficam assim, pai, mamãe, tá... Que ela pegava e tá aí. Olha o tema que as mulheres mandaram, uma igreja que mandou com um tema. O tema é esse aqui. E ela para lá. Eu dormia, acordava, estava a Renata lá de joelho e coisa e tal.
Eu saía para fazer alguma coisa, estava a Renata lá e coisa e tal. Aí eu vou para o monte. Aí ia para o monte com o pai dela, com a mãe dela e coisa e tal. Os pais dela já eram cristãos? Sempre foram cristãos? Não. A mãe dela foi muito tempo da Umbanda, né? Depois que se converteu. Aí ficava lá no Tânia, ia pro monte com o pai. Aí, rapaz, aí um dia, aí quando eu voltei um dia, ela sentou e começou a chorar. Eu disse, amor, o que que houve? Ela disse, não, tá aí, não tá saindo nada. Elas querem isso aqui no livro de Esther, eu não tô conseguindo ver nada e coisa e tal. Eu disse, o que que você quer? Qual o tema? É esse. Qual é o texto? Esse. Eu peguei, abri a Bíblia, peguei um papel, uma caneta e pá. Fiz o esboço e disse assim, trabalha em cima disso aqui. Ela olhou, não, pelo amor de Deus, não, para, eu vou ter que conversar com Deus. Tá aí, eu já estou um mês aqui chorando, jejuando, subindo um monte, e Deus não fala comigo, e coisa e tal. Eu disse, Renata, deixa eu te falar uma coisa, isso é o dom. Isso é o dom. Cada um tem o seu. Esse é o meu. Esse é o meu. Sabe, de pegar um texto, de ler um texto, e de repente vem aquela luz ali e você consegue preparar um esboço, irmão. Não é, Tiago, eu tenho que pregar amanhã. Não é pesado para mim, é um prazer, é uma alegria. E é duro, Tiago, infelizmente, que você vê hoje em algumas igrejas, você tem aqueles pastores que vão para o púlpito porque tem que falar alguma coisa. E tem aqueles que vão porque tem alguma coisa para falar. Qual que você prefere? Os que vão porque tem que falar alguma coisa ou os que vão porque tem alguma coisa para falar? Os que tem alguma coisa para falar. Não é melhor? Pronto, cara. Sabe? Teve um pastor lá perto lá que veio um dia conversar comigo porque algumas ovelhas dele tinham saído da igreja dele e foi para a minha. Não um grupo, né? Foram, pouco a pouco, foram para lá. Aí ele falou comigo assim, olha, você está roubando minhas ovelhas. Eu disse assim, primeiro que as ovelhas não são suas. Porque eu até proibi as minhas ovelhas de ir em programação na sua igreja. Eu falei com ele o seguinte, deixa eu falar uma coisa para você. Talvez nunca te ensinaram isso. O que prende a ovelha não é a cerca, é o pasto. O que prende a ovelha não é a cerca, é o pasto. Dá um bom passo para as suas ovelhas. Elas vão ficar lá, cara. Sim. Elas vão ficar lá. Sabe? Elas não vão precisar ficar indo de congresso, isso aqui, procurando igreja aqui, procurando... Não, aqui eu sou alimentada. Aqui eu tenho um pastor que me alimenta. Eu tenho um pastor que vai para o púlpito porque ele tem alguma coisa para falar. Entendeu? Terça-feira lá na igreja, eu preguei sobre contando as estrelas. Aí meu sogro chegou para mim na quarta-feira e falou comigo assim, rapaz, quando eu cheguei lá, que eu vi aquele texto, eu disse, lá vem ele, sai da tua tenda, né? Ele é muito gozador. E, rapaz, mas você pregou muito, gostei muito. Eu disse, rapaz, levei 30 anos para ver você elogiar um sermão meu, né? Mas é isso, Tiago, que a gente precisa entender. Você tem um chamado, fica tranquilo. Deus vai te dar, Deus vai te mostrar. Sabe? Então, eu não vejo hoje, Tiago, necessidade, por exemplo, como já recebi muitos convites, né? Vou fazer um curso de coach. Vamos lá ser coach. Para que eu vou, cara? Sabe? Para que eu vou? Se eu saio hoje para comprar um livro, eu vou comprar um livro, por exemplo, sobre pregação, eu vou comprar um livro hoje sobre, sabe, algo devocional, entendeu? Eu gosto muito de biografia. Um casal agora me deu, há uns anos atrás, um tempo atrás, me deu a biografia do Barack Obama, entendeu? Já li do Bill Clinton, já li do Ronald Reagan, e agora eu vou ler, né? Falei com eles que esse ano ainda eu vou ler esse livro, porque eles me deram de presente. Mas não leio somente livros evangélicos, leio outros livros também. Eu gosto muito de ler. Eu amo ler, cara. Quer me dar um presente? Me dê livro, cara. Me dê livro. Principalmente biografia. Pode ter certeza que eu vou ler. Fica a dica aí, ovelhas. Fica a dica aí. Pode ter certeza que eu vou ler. Entendeu? Lá no seu gabinete tem muitos livros. Muitos livros, cara. Fora que tem em casa também, né?
Essa coleção eu não conheço. E fora os que sumiram. Porque sempre some, né? Poxa, sempre me presta aquele teu livro, me presta presta aquele livro. E nunca mais volta. Não, mas olha só, eu não fico doente por causa disso. Se a ovelha levou, se leu ou perdeu, mas se ela fala para mim que leu, tranquilo, cara. Tranquilo. Eu tenho um livro que eu gosto muito, A Psiquiatria de Deus. É aquele livro que, se eu pudesse, teria escrito. Eu comprei vários desse livro e dei para as pessoas da igreja. Comprei, presenteei. A Psiquiatria de Deus. A Psiquiatria de Deus. Um dos melhores livros que eu já li. Se você me perguntar qual livro você gostaria de escrever, ter escrito, A Psiquiatria de Deus. Agora, muitos voltaram, pastor, puxa, muito bom aquele livro, outros não voltaram. Entendeu? Terminei de ler agora, há pouco tempo, e vou presentear quarta-feira o apóstolo com esse livro. Se eu começasse o meu ministério de novo. Entendeu? Aí chegou hoje, quarta-feira, eu vou presentear o apóstolo com esse livro. Mas é um livro excelente. Se eu começasse o meu ministério de novo. Como entrou de Charles L. Allen? Uhum. Deixa eu ver se eu consigo botar a imagem dele aqui. Foi essa aqui? Exatamente isso. Pode ler, cara. Pode ler que vale a pena. Vale muito a pena ler esse livro. Ele fala sobre as bem-aventuranças, fala sobre a oração do Pai Nosso e fala sobre o Salmo 23 e os 10 mandamentos. Consegui pegar legal? Tá? É muito bom esse livro. E o outro também muito bom, que eu li recentemente, foi Se Eu Começasse o Meu Ministério de Novo. É um livro antigo que eu já li lá atrás e esse ano eu li novamente. Esse livro seria um livro voltado mais para líderes e pastores? Líderes e pastores. Líderes e pastores que perderam talvez a paixão de pastorear. E quando que entrou o apóstolo Dirley na sua vida? O apóstolo Dirley entrou de uma forma muito interessante. A minha esposa, ela veio fazer o curso, foi para a igreja fazer o curso de intercessão. Isso era o ano de 2008, por aí. Ela foi fazer o curso de intercessão. E ela falava assim comigo, Thaís, você precisa conhecer a igreja Nação Santa. Eu estava sozinho, não ia para lugar nenhum. Quando eu ia no café do comércio, algumas vezes, sozinho. E ela disse assim, precisa conhecer o pastor Dirley e a pastora Cláudia. Vamos lá? Eu disse, não vou não. Thaís, vamos lá. Não vou não, tá, fica tranquilo aqui. Aí ela falou comigo assim, eles têm um trabalho que eles vão na igreja, faz um trabalho no sábado, sexta-noite, sábado, o dia todo, sobre batalha espiritual. Eu disse, meu Deus do céu, Renata. Ela disse, não, vamos lá. E um dia, eu comecei a procurar, eu fiquei sabendo que ia ter um culto de homens. O pastor Denis estava liderando. Era uma sexta-feira à noite. Eu saí, falei com a Renata que eu ia na igreja, mas na verdade eu fui parar lá. Sentei lá atrás. Que ia para a sua igreja. Assisti o culto dos homens, fiquei ali quietinho ali, né? O pastor Denis ministrou, coisa e tal, depois teve um café. Até e eu não conhecia ninguém. E eu não conhecia ninguém. Tá bom. E a Renata insistindo nesse negócio de batalha espiritual, eu disse assim, eu vou com uma condição, eu preciso ver o material antes. Eu até entendo, e eu acho que ela entendeu também, que era mais uma preocupação com as minhas ovelhas. Por quê? Porque eu também estava recebendo pessoas que estavam vindo de outras igrejas que estavam vindo machucada com uma série de coisas. E eu fui e consegui marcar um horário com a pastora Lúcia, eu e ela, que na época ela era pastora ainda, né? Era só líder da intercessão. Aí a Lúcia me fez o favor de convidar o apóstolo, o que na época era pastor Dirley. E quando eu cheguei lá, eu disse assim, eu não concordo com uma série de coisas, né? Aquele negócio, né, de batista que eu era. E o pastor Dirley, caladinho, ouvindo, coisa e tal, e ele pegou a apostila e disse assim, olha só, deixa eu falar uma coisa para você, esse material não pode sair daqui. Antes de se você fechar alguma coisa com a gente, leva esse material. Se você vê nesse material alguma coisa que vá contra a palavra ou contra a visão da sua igreja, você nos fala, nós não vamos, tá bom? Tá aqui, pode levar, dá uma lida lá e você... Aí eu, não tá bom, peguei, coloquei debaixo do braço. Esse já foi pensando assim, eu vou achar. Exatamente. Aí você começa a esmiuçar aquilo ali. E de repente eu voltei lá.
eu voltei lá, aí eu já fui no pastor Dirley, marquei um horário com ele, falei assim, pastor, eu vi o material, gostei, coisa e tal. E para mim foi um divisor de água, e foi ali que nós começamos a caminhar, sabe? Foi ali que nós começamos a Lembra caminhar. do ano? 2011, por aí. 2011, por aí, 2011. Aí, nessa época você estava naquela igreja que é de frente para a praça. de frente para a praça. A gente foi lá ministrar no sábado à noite. Exatamente. Sábado Sexta à noite. Exatamente. E ali Deus fez muita coisa. Deus me falou coisas que ninguém sabia. E Deus usou pessoas lá para falar comigo. Aí nós começamos a caminhar. Eu comecei a participar de retiro de pastores, comecei a participar do discipulado. E a gente foi estreitando. E hoje, Tiago, eu vejo o apóstolo assim como um paizão para mim, cara. É aquele que eu recorro quando eu estou com alguma dúvida, quando eu estou com alguma necessidade. Você entendeu? E uma das marcas que eu trago para a minha vida do apóstolo Dirley é a simplicidade. Aquilo ali dele me comove. A simplicidade dele me comove. É um camarada que tinha tudo para se envaidecer e ele sempre está pedindo a Deus que Deus cresça e que ele diminua. Eu acho que falta isso em muitos líderes, né? Quem o conhece sabe que ele é o mesmo de quando tinha 10, Exatamente. 30, 60, Exatamente. mais de 2 O crescimento mil, não menos de corrompeu. 1.000. Porque você tem pessoas, Tiago, que o crescimento os corrompe. Eu lembro e eu trago para mim, comigo até hoje, uma vez que nós estávamos no discipulado e quem foi dar o discipulado foi a apóstola Cláudia. E eu lembro que a apóstola Cláudia fez uma pergunta seguinte: quantos de vocês querem ter uma igreja grande? Pô, todo mundo levantou a mão, inclusive eu. E ela disse assim, para quê? Para você ter um carro melhor? Para você ter um salário melhor? Você poder encher a boca e falar, Para uma você igreja de 5 mil sair, membros. para você sair pisando naqueles que, rapaz, eu passei dias ruminando aquilo ali. Eu passei dias numa crise, me perguntando mesmo por que eu queria uma igreja grande. E eu vi que muitas coisas daquilo que ela falou era verdade na minha vida. Era verdade na minha vida, como se eu tivesse, por exemplo, que provar alguma coisa para alguém. Eu não tenho que provar nada para ninguém. Eu não tenho que provar nada para ninguém. Sabe? E o que acontece hoje, Tiago, com alguns pastores que estão adoecendo? Porque vivem fazendo comparações. Sabe? Poxa, aquele camarada está lá com a igreja de 20 mil membros, eu estou aqui me matando, coisa e tal, e eu estou aqui com 150. Mano, cuide bem dessas 150. Sim. Zele delas. Eu costumo dizer que isso é a parábola dos talentos. Um tem 5, o outro tem 3, o outro tem 1. Mas a alegria é a mesma. Daquele que tem 5, daquele que tem 3, daquele que tem 1. A única coisa é como que nós lidamos com isso. Como que nós lidamos com isso? Entendeu? Eu sou feliz demais com as ovelhas que eu tenho. São tantas quanto do pastor X ou Y, que tem 20 mil, que tem 10 mil. Não. Mas eu sou feliz. Trabalho para que isso cresça? Trabalho. Entendeu? Não vou ficar também de braço cruzado. Não. Sim. Trabalho e vamos fazendo, né, para ver as ovelhas crescerem, o número de ovelhas crescer. Mas eu não faço disso uma neurose. Sabe? Eu não faço disso uma neurose. Eu não pego também e vou usando meios escusos para fazer com que a minha membresia cresça. Já recebi proposta, vamos fazer campanhas na igreja, campanha disso, campanha... Que vamos isso? Trazer o fulano de tal. Vamos trazer o fulano de tal. Não, cara. Não. Sabe? Vamos fazer um crescimento, ter um crescimento sadio. Vamos ter um crescimento sadio. Entendeu? E se nós não crescermos, eu prometo apresentar todos vocês ao Senhor com alegria. Porque é Ele que dá o crescimento. É Ele que dá o crescimento, cara, não sou eu. O que alguns pastores estão enfermando hoje, né? Sexta-feira, sábado agora, um pastor de uma grande igreja em São Paulo, que está até na mídia, o cara deu cabo à vida dele, cara. O cara deu cabo na vida dele. As crises que o cara enfrentava, só ele sabia. Entendeu? Então, nós precisamos entender isso,
que viram, muitas vezes, o Tiago uma neurose, cara. Por exemplo, eu fui fui pastor de uma igreja que trabalho em célula. Meu irmão só falava numa coisa: multiplicação, 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 multiplicação. Não falava em outra coisa, meu irmão. Sabe? Que tinha que multiplicar, que tem que multiplicar, que tem que multiplicar, tem que multiplicar. Sabe, cara? Não tinha aquele negócio, irmão, como é que você está? Não. Já multiplicou essa semana? Só multiplicou. Já multiplicou. Por que não tem multiplicação? Porque, sabe? Meu irmão está orando pouco, hein? Tá jejuando exatamente, pouco. Cara. E aquele peso sobre a gente. Que isso, cara? Sabe? Tá, mas aquela pessoa que estava ali, quase dando um cabo à sua vida, que eu fui lá, trabalhei com ela, sabe? Trouxe ela de volta novamente para o caminho. Poxa, isso não conta? As coisas têm que contar. Tem que contar. Tem que contar. Não pode ser simplesmente número. Sabe? Eu sei que, às vezes, você tem aquele pastor que diz assim, não, Deus não quer quantidade, Deus quer qualidade. Não. Se você tem qualidade, você vai ter quantidade. É a lógica. Se você tem um produto bom, né, vai vir aparecer pessoas para consumir aquilo ali. Qualidade gera quantidade. Eu concordo. Entendeu? Mas é preciso que a gente entenda de que uns vão crescer mais do que outros. Uns vão crescer mais do que outros. Sim. Entendeu? Eu costumo dizer o seguinte: talvez eu não consiga pastorear certo tipo de igreja, mas eu sei também que tem certos pastores de grandes igrejas que não conseguiriam pastorear a minha. Entendeu? Não conseguiria pastorear a minha. Então a gente precisa entender o seguinte, cara. Eu penso o seguinte: eu estou no lugar certo. Eu estou no lugar certo. Você não tem ideia dos números de convites que nós já tivemos para sair, para ir para um outro ministério, até fora do estado. Só que eu tenho uma certeza: Deus me quer aqui, com essas ovelhas que estão ali, sabe? Gosto de estar com elas, de rir com elas, de chorar com elas. Você entendeu? A gente vai ter uma festa agora sábado, lá na rua, lá está todo mundo envolvido, e correndo para lá e para cá. E isso é bom, isso é saudável. Entendeu? Isso é saudável, ver a igreja se movimentando para isso. O alvo não é o dinheiro. Não é o dinheiro. Você o alvo entendeu? são as pessoas. São as pessoas. O alvo são as pessoas. Não números, mas as pessoas mesmo fazerem com que elas se sintam bem, que elas estejam bem. As pessoas. A gente é conhecido lá no bairro como uma igreja que abraça. Entendeu? Porque nós abraçamos mesmo. Todo culto, eu disse assim, dá um abraço em pelo menos 3 pessoas. E as pessoas abraçam muito mais de 3. Aí depois, quando chega depois, ou depois do culto, ou no final, ou no dia seguinte, você sempre tem a palavra: poxa, eu precisava daquele abraço. Aquele abraço foi terapêutico para mim, foi curador para mim. Você entendeu? É isso, cara. É isso que nós precisamos ter. É verdade. Eu vou dar uma pausazinha aqui rápida, só para falar do nosso patrocinador. Manda, Bruno. Rapaz, passou tão rápido. Olha quanto tempo já tem ali. Que isso, cara? Passa isso muito cara. rápido. Queria agradecer mais uma vez aqui a Mose Alimentos, que tem nos dado todo o incentivo, todo o apoio. Será que, cara, me zoaram porque eu não consegui te lacrar o bolo da última vez, irmão? Ó, rapaz, o lacre vem. Você tem alguma... Me ajuda aí. Me ajuda aí, a produção. Tá bom, né? Vem. Passa a chave aí. Aqui, ó. O lanche vem lacradinho. Já entregam em São João de Meriti. Tem um raio lá que eu fiquei sabendo. Tem um raio de entrega. Vem lacrado, vem quentinho. Ó, mandaram também pra gente aqui o bolo de cenoura com chocolate. Olha essa maravilha aqui, pastor. Já comeu, não, Mose? Não, já comi salgado. Bolo. Olha, tem esse bolo aqui. Enviaram também pra gente torta de chocolate. Essa aqui é chocolate. Chocolate aqui pra gente se deliciar aqui. E hoje eu vou fazer um pouquinho diferente, Bruno. Hoje eu vou fazer diferente. Ao invés de a gente parar e depois voltar, o tempo já está bem avançado ali, eu vou prosseguir. Daqui a pouco a gente... Beleza. Dá para segurar mais um pouquinho? Porque o Ângelo, quando esteve aqui, não, acaba logo, para logo que eu quero comer. Sempre ele, né, cara? Sempre ele. Eu vou deixar aqui, enquanto a gente está conversando, depois você já... Tá? Pastor, eu queria que você
Na biografia que você respondeu para mim, você botou uma frase, deixa eu ler aqui. Você botou a frase, não reclame daquilo que você permite. E eu gostaria que você encerrasse esse nosso bloco aqui, deixando uma mensagem para quem está nos assistindo aqui nessa câmera e falasse e explicasse um pouquinho sobre esse não reclamar daquilo que você permite. Tá. Essa frase eu ouvi de um pastor há muitos anos atrás e guardei para mim essa frase. E eu trago essa frase comigo para tudo, para casamento, para o ministério, porque você vê o seguinte, geralmente a pessoa chega para você e diz assim, meu marido me bate, porque você permite. Meu filho gritou comigo, porque você permite. Então não reclame. Então eu não posso de forma nenhuma ficar culpando as pessoas por algo que eu permiti. Entendeu? Eu não posso. Por exemplo, a minha filha arrumou um cachorro, um beagle. Aí chegou lá em casa e apresentou para a gente, coisa e tal, e nós concordamos em deixar o cachorro lá. Um dia o cachorro rasga a roupa do meu filho, outro dia ele rasga a minha. Você pergunta à minha esposa se eu reclamo. Eu não permiti. Eu não sabia que ele é um cachorro que faz e acontece. Da mesma forma as pessoas. As pessoas muitas vezes estão reclamando de coisas que elas permitem. E então, se você permite, você não pode reclamar. Se o seu marido te bate ou sua esposa te bate, é porque você permite. Então você não deve reclamar com ninguém. Suporte, aguente. Ou então faça alguma coisa para mudar. Faça alguma coisa para mudar. Entendeu? Então, enquanto nós não tomarmos essa posição, seja o que for, aguente calado então. Porque se está acontecendo é que você está permitindo aquela situação. Entendeu? Por exemplo, deixa eu colocar uma coisa bem prática para você. Algumas pessoas, por exemplo, uma senhora lá, ela ficou assim, saía e voltava da igreja. Saía e voltava da igreja. Saía da igreja, falava mal de mim, falava mal da liderança, falava mal da igreja. E depois voltava. Eu cheguei para ela e falei com ela o seguinte, deixa eu falar uma coisa para você. É a terceira vez que você está voltando. Eu quero dizer para você que se você sair, você não volta mais. Por quê? Sabe? Ela estava fazendo aquilo ali porque eu estava permitindo. Sabe? Eu achei interessante que ela falou comigo assim, e ela não acreditou, até que ela chegou e disse assim, pastor, eu estou saindo, não dá mais para mim. Eu disse assim, beleza, vai lá. Deixa eu falar uma coisa para você, está indo para onde? Para a igreja tal. Deixa eu falar uma coisa para você. Se o pastor lá for bênção, é lá. Se o pastor for pilantra, também é lá. Se a igreja for maravilhosa, é lá. Se a igreja for uma igreja ruim, é lá. Porque aqui você não volta mais. Para cá você não volta mais. E ela disse assim, o senhor não pode fazer isso? Eu disse, eu posso. O senhor não tem base bíblica para isso? Eu disse, eu tenho. E eu disse para ela, Deus perdoou Adão e Eva? Ela disse assim, perdoou, mas ele disse assim, no meu jardim vocês não pisam mais. No meu jardim vocês não pisam mais. Às vezes, Tiago, eu ouço o pastor dizer assim, pô, estou com uma ovelha lá na igreja, lá, cara, a mulher está me atormentando, está fazendo isso, coisa, porque você permite. Porque você permite. Porque você não quer confrontar. Porque você não quer chamar a mulher para aquela conversa difícil que a gente precisa ter de vez em quando com o filho, com uma ovelha, com o pai, com a mãe. A gente tem que ter. Sempre tem um momento para ter a conversa difícil. Então, se você não quer ter essa conversa difícil, então não reclame. Então não reclame. Então eu falei com ele, ela está fazendo o que está fazendo com você porque você está me permitindo, cara. Aí ela está me difamando para as pessoas da igreja e me difamando até para as pessoas de fora da igreja. Porque você permite, cara. Chama ela para uma conversa, cara. Confronta. Acabou. Entendeu? Então é por isso que eu guardo essa frase comigo. Não reclame daquilo que você permite. Não reclame daquilo que você permite. É o poder do não, né? É o poder do não. Eu estava conversando com uma pessoa que está morando em Portugal, era aqui do Rio, né? Morando em Portugal. E ele falando sobre como é que é o não do português. É assim, Altair, eu vou fazer uma mudança domingo. Você pode ir me ajudar? Não. E não dá explicação. Não dá explicação. Você pode ir? Não. Exatamente. E ele fica mais chateado se você falar assim, talvez eu vá
e você não aparecer. Aham. Ele, se você falar não, ele entende. Que não é não. Entende? Exatamente. E quando a gente descobre esse poder do não, é libertador, né? Exatamente. É libertador, cara. Há um poder imenso no não. Sabe? Que a gente precisa aprender a trazer isso para a nossa vida. Sabe o que acontece, Tiago? As pessoas querem ficar bem com todo mundo, cara. Isso, As pessoas querem a aprovação de todo mundo. isso. E você não vai ter nunca, cara. Você vai ter pessoas, cara, que vão chegar para você e vão te bajular e coisa. É só o tempo de você virar as costas. É como eu li essa semana. Enquanto está na sua frente, eles são riso. Sabe? Quando você vira, eles são língua. Interessante. Quando você vira, eles são língua. Eles vão falar de você, cara. Entendeu? Então, meu irmão, viva, cara, a sua vida. E aí você se descobre. E você se descobre. Quando você fala não, você entende que você está... Exatamente. como é que fala? Você tá... Esse não não é para lá, é para você. É O para não você. que você tá dando é para você. É para você. É aquele basta. Não, eu não quero. Por que eu vou fazer E um outra negócio coisa, forçado? e não há necessidade de explicar. Não, eu não posso, porque eu vou ter que sair. Não. Porque... Não tem. Por quê? Porque não. Você vai fazer coisa? Não. Sabe? Eu aprendi isso, Tiago. Eu tive que aprender. Sabe? O Tiago, no início do meu ministério, eu pastoreava com o telefone do lado. Ou melhor, eu almoçava com o telefone do lado. Oi, não, tá, irmã? Tá bom. Meu irmão, chega. O que aconteceu? Fui parar no hospital. Estresse, cara. Entendeu? Tem isso dentro do ministério do pastor. Não, depois se entende, mas Muito. se culpar muito. Muito. Se sobrecarregar Ô, demais. Tiago, você tem pastor que se culpa de tirar férias. Pastor que tira férias e não fala que está de férias. O que as ovelhas vão pensar de mim? Pelo amor de Deus. Eu tenho um pastor conhecido meu que ele troca de carro todo ano, sempre no mesmo modelo e mesma cor, com medo do que as ovelhas vão falar. Pelo amor de Deus, cara. Que é isso, cara? Que maluquice é essa? Tem um pastor lá em Vitória que morreu agora. O cara foi pastor da igreja há 23 anos. Nesses 23 anos, sabe quantas vezes ele saiu, ele, a esposa e o filho, para tirar férias? Nenhuma. Ele saía, a esposa e o filho ficavam. Ele ia de férias sozinho. Ué, Depois ele voltava a esposa ia com o filho. e com o filho. Não, porque o que as pessoas vão pensar? E se a igreja me mandar embora? Pelo amor de Deus, cara, eu falei com ele, eu tive a oportunidade de falar com ele, falar com as coisas, cara, nós estamos numa função que não tem desemprego. A função de pastor não tem desemprego. Foi Jesus quem disse, o campo é vasto e os ceifeiros são poucos. Eu estou hoje na Bethesda, mano. Se a Bethesda não me quiser, sei lá, talvez eu vá para uma comunidade dessa da vida. Talvez eu vá para uma igreja luterana, mas eu vou continuar pastor, cara. Ou então eu vou começar a pegar novamente a Renata, se ela tiver coragem, e a gente começar lá na nossa sala uma outra igreja. Cara, que é isso, cara? Entendeu? Entendo. Então os camaradas hoje, tem muito camarada vivendo essa situação, sabe? Medo de perder, medo. Tem um colega meu, que é pastor numa cidade aqui, o cara está sofrendo na mão de líderes que não querem ele lá. Eu disse, rapaz, eles estão te mostrando. Vai embora. Atrasa o aluguel, o pagamento dele. Uma vez ele me mandou, disse, aqui, tá aí, ó. Mandaram lá, né, cortar sua água, cortar sua luz, os avisos chegando. Era dia 15, ele recebe dia 5, o tesoureiro tinha dinheiro em caixa, mas segurando. Rapaz, você não está vendo que eles não querem você aí? Mas eu vou para onde? Para qualquer lugar, mano. Rapaz, eu vou te dizer uma coisa para você que eu aprendi. O reino de Deus não tem fronteira. Pastor, Deus é pastor, é Deus da presbiteriana, da batista, da comunidade evangélica, sabe, do projeto. Com certeza tem uma igreja para você, e que não é essa, cara. Que não é essa. Sabe, do cara ligar, tá aí, você tem aí um valor tal aí para eu poder comprar alguma coisa que eu estou sem nada aqui em casa. Cara, se não receber... Não, o tesoureiro não pagou meu salário ainda. Caramba, que tristeza. Isso é vida, cara. Não é. Não é, cara.
Que alegria que esse cara tem de ministrar, cara? Nenhuma. Nenhuma. Aí, quando chega no dia do pastor, fazem uma festa, aí vão lá, compram um perfumezinho e dão para ele. O cara que está lá, cara, há mais de 20 anos, se matando pelaquela igreja. Absurdo. Mas ele permite. Eles fazem porque ele permite. Porque se ele vai numa reunião e diz assim, irmãos, olha só, o que está acontecendo, eu vou te dizer uma coisa para você, a sua liderança não sabe disso aí. Ah, não, mas eu tenho medo de falar, porque ele é uma família muito grande aqui. Não tem essa, mano. Reúna todo mundo e diz, irmão, está acontecendo isso, isso, isso. Eu não estou recebendo dia 5, eu estou recebendo dia 15, estou recebendo dia 20, e às vezes parcelado. Ou seja, o cara fazendo isso para ver se ele vai embora. Eu já tinha ido, cara. Eu já tinha metido o pé. Sim. Entendeu? Acho que a gente não precisa passar por isso não, cara. É verdade. Sabe? É muito sofrimento. Pastor, muito obrigado por essa noite. Rapaz, eu que agradeço, cara. Falei muito, né, cara? Se deixasse, ainda tinha mais aí umas 2 horas. Fácil, eu falo fácil. muito, cara. Meu Deus, Fácil, desculpa, fácil. cara. Desculpa. Nada. Mas foi um prazer estar aqui com você, pode ter certeza. Tá Foi bom? sim. Eu queria já deixar o meu agradecimento à pastora Renata, também te liberou para estar aqui. Pastora, Isso. muito obrigado. Uma hora você vai sentar aqui do meu lado. Que descobri que Mas você tímida só ficou lá no passado. Ficou lá. Gente, queria pedir para você se inscrever lá no nosso canal do YouTube, ativa o sininho. Tem vídeo novo toda semana. Ativa lá, deixa o seu joinha lá. Vai também no nosso Instagram, segue a gente, segue a Mose Alimentos, que tem nos patrocinado. Compartilha com todo mundo, como eu costumo falar, com o pai, com a mãe, com o cachorro, com o gato, com o papagaio. Qual o nome do cachorro? Hã? Qual o nome do cachorro da sua filha? O nosso lá é o Luke. Com o Luke, com todo mundo. O Luke, ele também come blusa ali do rapaz ali. Gente, muito obrigado por esse momento que você compartilhou aí, nos assistiu, nos deixou entrar na sua casa, no seu trabalho, enquanto você dirige. Galera, muito obrigado por tudo que vocês têm feito conosco. E mais uma vez eu falo, se a vida é tão enrolada, por que o seu podcast não pode ser? Até a próxima. Muito obrigado.